Jesus abençoe tremendamente a vida de vocês. O meu nome é Isadele e estou na função de PCNP de Matemática na Diretoria de Ensino de Lins. Em continuidade ao documento orientador, nós vamos trabalhar agora, como exemplo, com o 6º ano do ensino fundamental. Bom, o que foi que nós fizemos? Nós traçamos um paralelo entre o currículo paulista e o documento orientador, para que nós pudéssemos ter um norte do que fazer ou como fazer. Muito bem. Nesse momento, eu acho importante que você, professor ou professora, busque no seu diário de classe quais situações de aprendizagem já foram desenvolvidas com os alunos de vocês. Olha primeiro para o 6º ano A. Conseguiu concluir a situação de aprendizagem 1 e 2? E o 6º B? E o 6º C? Olhando para essas turmas, quais dessas habilidades já foram trabalhadas por vocês enquanto as aulas eram presenciais? Muito bem. No documento orientador, a habilidade 1 e 2, que estão inseridas na situação de aprendizagem 1 e 2, são tidas como essenciais. Tanto que a primeira aula que foi apresentada pela SEDUC no Centro de Mídias foi sobre a história dos números. Pois bem, vocês precisam agora refletir um pouco em relação ao que a sua turma já sabe. O que eles já aprenderam em relação a essas duas habilidades? Porque eu vou ter que enviar a atividade. Qual atividade eu vou enviar? Então, olha para a sua turma. Inicialmente, você vai escolher a sua turma mais fraca. A turma mais frágil. O que você vai fazer? Elabora uma sequência de atividades que primeiro retome o que você já trabalhou. Depois, você acrescente mais 2 ou 3 para fazer com que essas crianças tenham um avanço, nem que seja mínimo. Sendo assim, você vai poder atender a sua turma que está mais avançada, em termos de retomada de conteúdo, e a turma mais frágil, em termos de um reforço para que ele tenha uma certa estrutura, mesmo que mínima, para adquirir um novo conhecimento que está por vir. Bom, dentro da situação de aprendizagem 1 e 2, as duas habilidades envolvidas estão dentro do documento orientador. Agora, nós vamos, para a atividade 3, situação de aprendizagem 3. Na situação de aprendizagem 3, aí o período já avançou muito. Não sei se todos conseguiram chegar até ela. Na situação de aprendizagem 3, ele estabeleceu somente a habilidade 3 como essencial. A habilidade 4, que envolve álgebra, ele não trabalhou. Bom, isso não significa que para a sua turma ela não venha a ser essencial. Talvez você tenha uma turma que a habilidade 3, ela ficou bem resolvida. Então, eu posso acrescentar essa nova habilidade para ser desenvolvida com a minha turma. Tá bem? Vamos para a situação de aprendizagem 4. Na situação de aprendizagem 4, ela possui 5 habilidades a serem desenvolvidas. Mas a SEDUC priorizou apenas uma única habilidade. Olha para essa habilidade que foi considerada como essencial. Veja para sua turma. Como que essa turma está? Eles estão dando conta dessa habilidade? Eu já não lembro mais. Ou com esse período que eles ficaram sem aula, com certeza já devem ter esquecido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sondagem. Eu vou fazer um roteiro para uma retomada e, ao mesmo tempo, que servirá para mim como um diagnóstico
do que eu devo fazer, do que eu devo trabalhar com essa turma. O que eu vou priorizar? Como eu vou priorizar? Olhando para a habilidade essencial, porque se nós olharmos para todas as habilidades que aparecem no currículo paulista, nós vamos enlouquecer, porque nós sabemos que nada substitui o olho do professor. O olhar para o olhar do aluno e verificar se ele conseguiu, se ele precisa de um outro caminho para compreender, qual outra estratégia utilizar. Mas chegará o tempo em que a retomada desses conteúdos serão proporcionados a cada um dos nossos alunos. E espero que seja em breve. Em relação à situação de aprendizagem 5 e 6, ela não foi contemplada como que seria a habilidade 24, como sendo essencial no documento orientador. Sendo assim, nós precisamos de traçar um paralelo entre o documento orientador, que trouxe as habilidades que seriam consideradas como essenciais, está bem? Fundamentadas em estudo dos resultados, quais seriam aquelas que seriam para garantir o que haveria de vir, o que seria acrescentado depois. Na apostila Aprender Sempre, eu estou citando como sexto ano o nosso exemplo. A partir daí, é traçar um paralelo para os demais anos e séries do ensino médio. O que eu percebi no documento orientador? Ele trabalhou multiplicação e divisão. Inclusive, no Aprender Sempre, na apostila Aprender Sempre, ele fez uma retomada lá dos anos iniciais. Há metodologias utilizadas pelo EMAI nos anos iniciais para serem desenvolvidas neste período. Isso significa que não é só o que foi trabalhado no início desse mês. Há uma retomada do ano anterior, do ciclo anterior, no caso do sexto ano. Depois vem atividades que envolvem frações até chegar no racional. Então, o Aprender Sempre, a apostila Aprender Sempre, ela vai servir como um reforço. Às vezes, você vai preparar uma atividade, olha para o Aprender Sempre. Ela volta, ela vai lá atrás. O que ela traz para mim? O que ela pode ajudar este aluno mais frágil? Pensa no seu aluno mais frágil. O que ela pode auxiliar este aluno mais frágil? Vai ser mais fácil para ele fazer? Enquanto para outros vão ser muito fácil, ótimo. Então, o que eu preciso fazer para este aluno mais frágil? O que eu preciso fazer para este aluno avançar? Se for detalhar a atividade, vai detalhar a atividade. A Natália falou com vocês sobre as atividades que vocês encaminham, não é? Todas as etapas, todos os itens que tem que envolver essas atividades. O número de horas, a quantidade de tempo que será destinada para as atividades. Mas vão ter atividades que vocês vão precisar dar uma detalhada no que o aluno precisa fazer, em como ele deve fazer, porque às vezes ele não vai lembrar. Mas agora não é a hora do desespero. Nós precisamos ter calma e devagar. É claro que tem um ditado que fala um dia de cada vez, também não dá para viver dois. Mas elabora a sua primeira atividade, que você vai encaminhar. Por quê? Como a Natália disse, esse material impresso ou um digital, que eles podem também, aqueles que têm condições de enviar para vocês, tudo bem. Mas o importante é pensar naquele aluno que não pode. Por que eu digo importante? Porque este aluno também é o nosso foco. Então, se ele não vai ter a disponibilidade de assistir uma aula online, de assistir uma live ou de um vídeo, então eu preciso, através das atividades, encaminhar de tal forma
que ele consiga entender pelo menos um pouco do que ele vai ter que fazer. Ou que alguém que, ao ensiná-lo, consiga entender o que é que esse aluno precisa saber. Não é fácil, mas nós estamos aqui para ajudá-los. Seja o que for, a necessidade que vocês tiverem, podem nos procurar, porque esta é uma luta que estamos lutando juntos, todos nós. E o nosso aluno, aquele que precisa avançar, aquele em quem a escola é tudo que ele tem o direito de ter o melhor. E eu quero agradecer você, professor, e você, professora, porque vocês são professores de excelência. Vocês se importam, vocês têm buscado, têm passado noites sem dormir por causa da nova tecnologia. Muitos não têm acesso ou muitos têm medo de mexer com essa nova tecnologia, com esse novo mundo. Mas mesmo assim, vocês estão enfrentando, passando noites sem dormir, esgotados, estressados. Tivemos um período de planejamento que eu achei maravilhoso. A preocupação com o que a SEDUC teve com o nosso emocional. Como está a nossa pessoa como ser humano, não somente como a máquina de produzir ou reproduzir. Não foi essa a intenção. Então, o cuidado com o nosso esgotamento, com o nosso estresse, o de exigir muito, de... Agora, eu quero parabenizá-los. Vocês já estão indo além. Vocês já estão indo muito mais do que vocês imaginam. Parabéns. Parabéns. Elaborem as atividades, mandem o roteiro de estudo. Recuperou esse roteiro de estudo? Analisa o que foi que fez, o que foi que não fez. Tenta imaginar ele na sala de aula. Por que ele não fez? Ele era disperso, ele não prestava atenção, ele era hiperativo, ele tinha dificuldade. Então, o que eu posso fazer? Agora, à distância, não vou poder fazer muito. Mas o pouco que for feito, mesmo porque esse pouco será muito para você, professor. Você vai pesquisar, você vai elaborar, você vai preparar. Então, parabéns. Que Jesus abençoe tremendamente vocês. Que conceda sabedoria, ousadia para ir além. E que não tema em momento algum a substituição de um professor. Porque nós estamos vendo o quanto vocês são preciosos. Que Jesus os abençoe e uma excelente jornada.